Olá, bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos os ouvintes da Rádio RCS e também da Novo Tempo Portugal. E vamos iniciar hoje mais um programa Escola Bíblica. Nós continuaremos com o painel que nós tivemos na semana passada e vamos continuar e aprofundar mais o livro de Isaías. Na semana passada nós pudemos aprofundar um pouquinho mais a visão da santidade de Deus, em contraste com a crise de liderança de Uzias, o que nós chamamos de crise de liderança na semana passada, que poderíamos perfeitamente hoje, com o capítulo 7, chamar de crise de liderança 2, porque nós vamos continuar a estudar tanto o que se passou com Acás, que era neto do rei Uzias. Portanto, Acás foi o pior, ou um dos piores reis de Judá, foi insensível às influências dos profetas, levou o povo de Judá à idolatria, sacrificou o seu filho no fogo. Nós podemos encontrar esse relato em 2 de Reis. Ele substituiu o altar de bronze que Deus tinha mandado Moisés construir por um altar que ele tinha visto em Damasco. Ele também destruiu os utensílios do santuário e acabou por fechar as portas da casa do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada causada por Acás, esse neto do rei Uzias. Portanto, com todo este historial, nós vemos claramente que não só ele, como rei, mas todo o povo acabou por rejeitar a presença de Deus, né? E as consequências acabaram por vir. Nós vimos no capítulo 7 do livro de Isaías, portanto, uma aliança que o rei da Síria faz com o rei de Israel para tentar invadir Judá e destruir Judá, fazer uma espécie de dar um certo golpe e pôr lá um outro rei no lugar. Mas apesar de toda esta provocação, esse desrespeito da parte do rei Acás a Deus, né, o Senhor envia na mesma o profeta Isaías com uma mensagem agora, mas uma mensagem de apoio ao próprio rei Acás. E eu gostaria de lançar-vos uma primeira pergunta para podermos comentar um pouco e vermos, tanto a postura de misericórdia da parte de Deus, por um lado, né? Mas, por outro lado, também vermos a reação que o rei Acás acaba por ter. Então, qual foi essa mensagem de apoio da parte de Deus e qual era a única condição para livrar Judá? E uma segunda questão seria qual a reação de Acás quando viu que o seu mundo estava a desmoronar-se e quais as consequências futuras para o povo de Israel. Eu lançaria essa questão, talvez, ao pastor Eduardo Teixeira, para começar. Muito bom dia a todos. Espero que realmente a semana tenha sido muito boa. É uma pergunta muito interessante essa. Eu começaria por dizer que quando nós lemos o capítulo 7 de Isaías, sentimos nesse capítulo 7 um Deus totalmente diferente daquele que muitas vezes nós apresentamos ou ouvimos falar. Quando efetivamente o rei Acás se apercebe da enormidade da ameaça que enfrenta e a possibilidade de um confronto militar com as nações vizinhas, diz o texto bíblico que o seu coração se moveu e o coração do povo também se moveu, como se movem as árvores do bosque quando existe muito vento. Quer dizer que Acás ficou completamente esmagado pelo medo. E então é nesta ocasião em que ele está assim que o Senhor lhe manda o profeta Isaías com uma mensagem. Quer dizer que do ponto de vista de Acás, a Síria e Israel constituem uma ameaça importante, mas do ponto de vista de Deus, essas ameaças são negligenciáveis e não têm que ocupar o tempo do rei. É muito interessante isto. Então, perante essas dificuldades, Deus diz através do profeta Isaías: olha com calma, aquieta-te, não tenhas medo. Uma coisa aqui é importante para mim: nem sempre é fácil nós conseguirmos a perspectiva divina. Contudo, a menos que a busquemos e correremos sempre o perigo de darmos demasiada atenção àquilo que é transitório e demasiada pouca atenção
àquilo que pode vir realmente da parte de Deus. Além disso, eu diria que sem uma compreensão clara da perspectiva de Deus em todas as circunstâncias, nós iremos concluir com demasiada facilidade que Deus só se preocupa com os assuntos espirituais. Mas vamos ver que não é essa a situação. Por vezes nós também na nossa vida perguntamos-nos como lidar com a vida no meio de circunstâncias indesejadas. E aqui é clara a mensagem de Deus: acautela-te, aquieta-te, tem calma, não te precipites. Parece que o conselho implícito do Senhor para o rei é que este se abstenha de todo o ruído, mas que se abstenha de todo o ruído ou de toda a atividade que possam apagar a voz de Deus e permitir que ele possa ficar atento. Os planos daquelas nações, diz Deus, não vão ter êxito, mas tu precisas de confiar. De outro modo, não verás a libertação de Israel praticada por Deus. Em vez de reconhecer que Deus era o único amigo que o poderia livrar a si e ao seu povo, Acaz procura fazer amizade com o rei da Assíria, para que ele depois pudesse invadir ou pudesse ajudá-lo quando os outros dois reis coligados invadissem Judá. E talvez, embora parecesse lógico e atrativo do ponto de vista humano, Deus sabia que isso levaria o reino davídico de Judá a ficar sob o controle estrangeiro, do qual poderia ser muito difícil recuperar, ou até nunca mais recuperar. E é por isso que eu digo que o Senhor enviou Isaías para interceptar, justamente com o propósito de o dissuadir de contactar o governante assírio. E penso que isto será tremendamente importante, porque muitas vezes o povo de Deus esquece-se de que o Senhor espera de nós alguma fidelidade. Espera-se que o seu povo compreenda que viver sem a presença de Deus é um risco tremendo. É porque Deus já conhece as intenções claras do inimigo que deseja destruir o povo de Deus. E Deus então manda esta mensagem para que o rei Acaz tenha confiança em si próprio. Em si próprio, quer dizer, em Deus, não é? Deus. Muito bem. Não sei se o Pablo quer acrescentar algum ponto ainda em relação a esta primeira pergunta. E dar aqui também este contexto que o rei Peca, que é o rei que estava em Israel, no Reino do Norte, já tinha atacado e já tinha num só dia morto mais de 120 mil homens. Ou seja, é uma ameaça forte. Quando lemos essa passagem que descreve aquele medo como as varas de uma árvore abanar com o vento, há razões materiais para ele sentir este medo, não é? E quando Deus lhe diz acalma-te, e a seguir lhe diz que estes duas ameaças que estão aliadas são como dois pedaços de tições fumegantes, que são dois tições, são dois paus, né? Não chega a ser sequer uma fogueira, muito menos um fogo, um incêndio, né? São apenas dois paus. Há aqui um contraste gritante entre aquilo que é a percepção que os olhos humanos da Acaz veem como ameaça e aquilo que Deus vê como ameaça. São apenas dois paus de tições fumegantes. E depois diz a seguir, no versículo 7, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Esta ameaça que tu estás a ver tão iminente, acalma-te, né? Isto não vai acontecer, confia em mim. E no fundo aquilo que Deus, através do profeta Isaías, estava a tentar fazer com Acaz é trazê-lo de volta ao plano original e não ao seu próprio plano. Bem, Rafaela, quer acrescentar algum ponto nesta questão? Sim. Eu centrar-me-ia também muito neste repto do profeta e as palavras de Deus colocadas na boca do profeta Isaías. O versículo 9 é muito interessante. Ele vai dizer então, se não creres nisto que eu te estou a dizer, portanto, aqueles tições são meros pormenores, eles não vão subsistir. Fica tranquilo, sossega.
E ele vai dizer mais, porque ele dirá então que tanto a Síria como Israel serão nações que terão fim. Não te preocupes com eles não são ameaça. E vai então lançar esse reto final, que é crê naquilo que eu te estou a dizer. E é quase redundante este versículo. Se não creres, certamente não havereis de permanecer. E é interessante que os dois verbos que estão aqui anunciados têm a mesma raiz, aman, no hebraico, que significam exatamente a mesma coisa, é estar firme, é aquilo que é digno de confiança. Então Deus está aqui a dizer a Acaz claramente, firma-te em mim, porque de outra maneira tu não ficarás firme, tu não subsistirás. E achei muito interessante, sim, este pensamento, e no fundo isto é subentender, então, uma confiança implícita na palavra de Deus. É este o desafio lançado a Acaz. Por outro lado, aquilo que está em jogo, as consequências para este povo de Israel, eu veria também a questão da identidade que se pode perder. Portanto, se uma nação estrangeira ocupar realmente e devastar Judá, perder-se-á a identidade de Judá, que é o Santo de Israel. Portanto, o Santo de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Judá, quer que esta ligação permaneça, esta identidade permaneça. Ora, isso poderá ficar quebrado. E Deus não tinha obviamente esse plano. Era isso que gostaria de dizer. Exatamente. E isso faz-nos lembrar também a aliança que Deus tinha feito com a casa de Davi. Deus tinha dito já a Judá em Gênesis 49, versículo 10, tinha prometido, portanto, que eles iriam, a sua autoridade iria permanecer. Depois, quando nós vamos a 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, nós vemos aqui também essa promessa desta linhagem de Davi que continuaria. Portanto, isto poria em causa a própria vinda do Messias, não é? Se Deus não tivesse abortado este plano do rei Acaz, era a própria vinda do libertador, que nós vamos ver mais tarde, que é anunciada aqui de uma forma profética no versículo 14, isto estaria comprometido. Ou seja, Deus tem que olhar para todos os lados e ver os riscos, não é? Porque, de facto, era mau ter portanto, a Síria e Israel, Efraim, como adversários do rei Acaz, né? Mas também a vinda da Síria não traria algo de positivo. Né? Por outro lado, eu vejo aqui a misericórdia de Deus em ação. Né? Deus vai usar de muita misericórdia para com o rei Acaz. Isso só o amor pode explicar, portanto, este ato de Deus, porque nós, olhando para tudo aquilo que Acaz fez, e que eu relatei logo no início como abertura, não poderíamos ter outra explicação. Não é? Quando Deus diz, acautela-te, aquieta-te, não temas, mais tarde, não desanime o teu coração, isto não sucederá. Toda essa série de mensagens que Deus dirige a Acaz era, de certa forma, um chamado de atenção. Não te precipites. E para mim isso diz muito, porque às vezes nós tomamos decisões precipitadas e as consequências são devastadoras. Deus queria fazer com que Acaz parasse, refletisse antes de tomar uma posição. E que, acima de tudo, como disse Rafael, aprendesse a crer, não é? A confiar em Deus. Isto me leva a uma segunda questão. O Senhor procura Acaz, um rei ímpio. Tá? Que importância tem o facto de ser Deus a procurar o rei, tá? Quando este o desprezava? E que lições nós podemos tirar para nós hoje, tá? Desta aproximação de Deus a uma pessoa que o rejeitava e que o provocava? Tá? Se calhar podemos começar com a Rafaela, a resposta a esta pergunta. Sim, é interessante pensar primeiro que nada é por acaso. Deus planeia ao milímetro. E esta dificuldade que surgiu ao rei Acaz não é ocasional também. Ela é propositada por Deus. Diz em 2 de Crônicas 28:19 que o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz. Portanto, ele se ouve desenfreadamente, diz também, em Judá, havendo desprezado a Deus. Portanto, é um rei ímpio, como dissemos, e nem por isso Deus vai desistir dele. Para
todo caso desesperado há uma solução e Deus é a solução. Ele quer salvar. Este é o objetivo primeiro de Deus. E é interessante que na semana passada falávamos do avô de Acás, Uzias, ou Azarias, também conhecido como Azarias, cujo significado é: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu auxílio. E enquanto este rei se firmou nesse Deus, nesse auxílio, nessa força, ele foi próspero. Agora temos então o neto deste mesmo Uzias, que já desde o início, desde o começo, ele é ímpio. Ele faz maldades de todo o tipo. Ele pratica as maiores abominações. Ele queima os filhos no fogo. Isto é terrível, é horrível. E, no entanto, Deus tem uma solução para ele. Podemos pensar que Deus usa as mais variadas instrumentalidades. E até mesmo a aflição é uma delas, para fins misericordiosos. Até aí está a mão misericordiosa de Deus. Por outro lado, também não devemos esquecer que esta é, como dissemos, a casa de Davi. Deus tinha um apreço tremendo por este rei, este cabeça de dinastia, digamos assim. E por outro lado, também ele tem misericórdia daquele remanescente que ele sabe que permanecerá. Então, por todos os motivos, e também pelo próprio Acás, obviamente que Deus quer salvá-lo, ele terá esta iniciativa de ir ao seu encontro. E ele faz isso connosco, não é diferente. Por outro lado, o que é que podemos retirar dessa aproximação? Ou ainda, tendo em conta esta rejeição ousada do rei Acás, pensemos também no repto de que já falámos de Isaías 7:9, crê em mim, firma-te em mim. No fundo, crer é um ato de fé, mas também é um ato de obediência. Não nos esqueçamos do que diz Paulo em Romanos 4:3 a respeito de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Portanto, esse ato de fé, esse crer, esse firmar, numa linguagem hebraica tem ainda mais sentido e é muito forte essa ideia. Aí está o desafio, aí está o grande reto lançado por Deus a este rei, a este reino, mas também a nós, nos firmarmos nele. Não há casos perdidos, para Deus não há. Deus, quando Deus quer, e Deus quer, nós sabemos que sim, Ele não olha a meios. É interessante essa abordagem, muito interessante mesmo, porque nós vemos aqui que é Deus que toma a iniciativa, não é o rei que pede, mas é Deus que toma a iniciativa. Faz-me lembrar uma outra altura em que no Jardim do Éden ainda, quando Adão e Eva pecaram, eles não queriam encontrar-se com Deus, mas foi Deus que foi à procura deles. Eu acho esta ideia verdadeiramente espetacular, porque se eu transportar isso para os nossos dias hoje, aquilo que me vai mostrar é que Deus anda à minha procura, anda à nossa procura, apesar dos nossos erros. Quer dizer que quando Deus vem e quer se encontrar conosco, nós não podemos fazer como Acás fez, não é? Com aqueles sentimentos de culpa e com todo o orgulho, ele continuou a rejeitar a Deus. Mas no nosso caso, não. Deus vem ao nosso encontro. E Deus pode-me dizer a mim, olha, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, mas eu mesmo assim te amo e eu estou aqui para te dizer que eu vou estar ao teu lado. Se tu acreditares em mim, eu vou estar ao teu lado. Quer dizer que, para mim, isto é um pormenor notável ainda, o facto de Deus ter dito a Isaías exatamente onde se encontrava o rei. Olha, tu vais ao tal canal do viveiro superior no caminho do campo do lavandeiro. É interessante que Deus sabe todos os detalhes a nosso respeito, sabe onde estamos. Quando nós comparamos isso com o apóstolo Paulo também, a caminho de Damasco, Deus disse-lhe, olha, agora vais à rua chamada direita e lá o Ananias te vai mostrar aquilo que tu deves fazer. Quer dizer que Deus conhece tudo a nosso respeito e não está apenas preocupado com a nossa vida
espiritual, está preocupado com todos os detalhes da nossa vida, porque aquilo que Deus quer é a nossa felicidade total, não é? Em todos os aspectos. Aqui o que me chama a atenção é que Deus vai à procura de um homem ímpio, de um homem que vive em constante rebeldia contra o Senhor, de um homem que fez desviar o seu povo. Contudo, a Bíblia mostra-nos que o nosso Deus é um Deus que procura os seus filhos em todas as esferas da vida, incluindo mesmo nas questões seculares. Mas também há outra dimensão, que é que Deus tem os seus planos feitos, e quase que comigo ou semigo, esses planos irão avançar. E Deus tinha planos desde o início da fundação da Terra, mas desde o início deste povo, tinha planos daqui haveria de nascer o Messias, que aliás será um tema forte de Isaías, não é? E portanto isso não poderia acontecer. Portanto, independente de Acaz ter alguns planos, algumas vontades individuais, Deus tinha planos, e os planos deles irão acontecer. Aconteça, seja, queira Acaz fazer parte dos planos ou não queira, os planos de Deus irão sempre acontecer. Mesmo que poderá se aplicar a nós, os planos de Deus irão sempre acontecer. Nós podemos fazer parte dos planos de Deus ou não. Exatamente. Isto parece que é uma lição que fica muito clara no livro de Isaías. Há pouco o pastor Eduardo mencionava o texto de Gênesis, não é? Onde estás quando Deus vai à procura de Adão e Eva, não é? Da humanidade perdida. Eu creio que Deus continua a fazer o mesmo até hoje, não é? Deus continua a tomar iniciativas. Volta e meia, quando nós nos desviamos, nos afastamos, Deus continua a tomar iniciativa. E quando Deus se aproxima, quando Ele toma a iniciativa, é sempre com um objetivo redentor. Né? E nós encontramos essa mensagem formulada por Paulo, que explica que Deus não espera que nós mudemos toda a nossa vida para poder fazer alguma coisa, para poder ir ao nosso encontro. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando? Sendo nós ainda éramos, exatamente, nós éramos ainda pecadores quando Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós. Então ele não está à espera de uma transformação para poder vir, mas essa vinda de Deus é precisamente para provocar transformação. E há um bocadinho também, gostei imenso da intervenção da Rafaela, que pegava aqui nessa palavra crer, não é? Dessa raiz Aman que aparece aqui muitas vezes. O problema de Acaz era precisamente o problema de fé, de confiança. E a fé não é um acreditar, não é? Porque se nós formos mais longe nessa raiz hebraica Aman, não é? É a mesma raiz que é utilizada para, por exemplo, quando uma mãe segura a sua criança ao colo. Existe algum lugar mais seguro para um bebê recém-nascido do que o colo da sua mãe? Não há. Então, essa ideia do Aman dá também a noção de confiança, de firmeza, de segurança, não é? Que Acaz não tinha em Deus. Por isso, esse subterfúgio, tentar ir ao rei da Síria, que ele pensava que por ser mais forte e mais poderoso, poderia conferir-lhe esta segurança, esta firmeza. E Deus vai lhe dizer: não, eu vou te trazer de volta, porque tu precisas desenvolver a tua fé, tu precisas desenvolver essa tua confiança. De facto, isto interpela-nos, porque nós precisamos também desenvolver esta fé para não procurarmos outras alternativas que não Deus no nosso dia a dia. Não é? Vou avançar para a terceira pergunta. Perante esta recusa de Acaz, porque nós sabemos que ele, ainda assim, com a mensagem de Isaías, ele não vai aceitar a primeira, não é? Deus dá-lhe uma segunda oportunidade. Qual é o significado desse poderoso apelo para de novo despertar no rei a confiança em Deus? E qual foi a reação de Acaz depois dessa segunda oportunidade? E que significado tem essa recusa de Acaz? É interessante que esta parte do relato começa a dizer assim:
E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, parece que há aqui um segundo momento, mas ao mesmo tempo no meio não há nenhuma resposta da Acaz em relação a esta primeira parte que temos a falar, não é? Portanto, Isaías veio, trouxe esta mensagem de ânimo, de uma visão de esperança para o futuro, e aparentemente não houve uma resposta da Acaz a este apelo feito por Deus através pela boca do profeta Isaías. E neste momento parece que, não sei, estou a imaginar a cena, estou a imaginar todos assim na mesma sala, e haver ali um silêncio, e Isaías ver, tipo, ele não responde, então vou continuar, e vou tentar abordar a Acaz de uma outra forma. E ele aborda de uma forma que eu diria que é inesperada, que é, normalmente é algo que costuma ser a pessoa a pedir a Deus, neste caso é Deus que está, através de Isaías, que está a oferecer gratuitamente ao rei Acaz, que é, então, se tens dúvidas daquilo que eu te acabei de dizer, que eles são apenas 2 tições de fogo, que eles não vão substituir, então se tens dúvidas sobre isso, se ainda estás com dúvidas perante a ameaça militar, então pede-me um sinal porque eu posso te mostrar de facto que aquilo que eu tenho para propor é verdadeiro e tenho poder para de facto fazer acontecer. Pede-me um sinal que tu achas que seja significativo e que te possa ajudar a crer, não é? A tal palavra que a Rafaela falou, a crer naquilo que eu trago. E esta estratégia do sinal, nós conhecemos pelo menos assim dois grandes momentos. O mais conhecido talvez seja o episódio de Gideão, em que Gideão também pede um sinal a Deus daquilo que era o apelo ou da missão que Deus estava a dar. E temos também um outro episódio conhecido, que é do filho ou neto, talvez deste rei, que é o rei Ezequias, que também pede um sinal quando Isaías lhe diz que vai ser curado. E nós muitas vezes podemos ver esta necessidade de haver sinais. De alguma forma, parece que em alguns momentos Deus dá estas oportunidades de haver sinais que são físicos, não quer dizer que sejam provavelmente milagres, nem sempre são milagres. Nestes casos que referi agora, realmente o de Ezequias é um milagre grande, não é? E Deus dá esta oportunidade de poder demonstrar a Acaz, mas a resposta que Acaz diz é que jamais poderia tentar a Deus. Que é uma citação dos episódios que tinha acontecido anteriormente, no tempo ainda do Êxodo. E isto poderia parecer uma resposta correta, uma resposta respeitadora, na verdade não é mais do que politicamente correto, não é? Acaz, de facto, não está interessado. Ele tem a sua visão muito pragmática de qual é a ação a tomar, sabe qual é o caminho que quer tomar, quer se reunir com o rei da Síria, quer arramar aliança com ele. Portanto, eu vou responder de uma forma que não seja ofensiva aqui ao Isaías, porque, apesar de tudo, ele é profeta, mas a verdade é que eu vou dizer algo que eu quero pôr travão a isto, porque não é para aí que quero ir, não é por sinais, não é por nada disso, não é para aí que eu vou. E isto mostra um pouco, de facto, qual era o estado em que Acaz estava, em que nem perante esta oferta generosa de Deus, ele foi sensível a considerar realmente o plano de Deus. A mim sensibiliza-me particularmente o envolvimento manifestado nesta réplica de Isaías. Pede um sinal ao Senhor, teu Deus, este possessivo é muito significativo. Isaías quer dizer, olha, Deus é o teu Deus, Ele está disposto a ser teu, o Santo de Israel quer que tu te envolvas com Ele. Pede-lhe, anda. E, obviamente, Acaz, como disse o Pablo, vai recusar nesta aparente piedade, ou nesta aparente modéstia. E, provavelmente, a resposta dele, do versículo 2, não poderei, nem porei à prova o Senhor, parece manifestar um conhecimento da lei de Deus, nomeadamente que nós conhecemos de Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas isto é aparente. Na verdade, Acaz não se quer comprometer com Deus. E ele tem o seu compromisso já bem planeado. É com os homens, é com o rei assírio. Desastrosa esta aliança, como nós sabemos. Por outro lado, lembra-me ainda esta reação, esta rejeição, lembra-me um salmo de Davi, o Salmo 7. Ele fala do mal, do ímpio, por outras palavras, e diz no versículo 15 que o ímpio, o mau, abre uma cova, aprofunda e cai na cova que faz. Ou seja, Acaz está a cavar a sua própria cova.
No entanto, também o próprio Davi diz que Deus quer salvar. Deus é o Deus da salvação, da consolação, como dirá o profeta Isaías, mas também é um Deus justo, um juiz justo, dirá Davi no mesmo Salmo 7, versículos 11 e 12. Deus é um justo juiz. E se o homem não se arrepende, diz Davi, então Deus afiará a sua espada. Portanto, a consequência virá. E Deus fez tudo por este rei. E é por aí também que estes versículos, esta segunda parte do capítulo 7, também me chamaram a atenção. Eu agarraria só nesta última parte que a Rafaela falou, para dizer que Deus efetivamente não foge a nenhum meio para poder salvar alguém e para poder transmitir confiança a alguém. Eu achei interessantíssimo o facto de Deus não ter posto limites ao pedido de Acaz, se ele quisesse. Olha, se é uma questão de dúvida da tua parte, não hesites, olha, pede aquilo que tu quiseres. Pede aquilo que tu quiseres que eu vou fazer. Quer dizer que Deus estava pronto a esvaziar todo o céu e a terra por um rei ímpio, se tão somente ele acreditasse. Eu acho isto espantoso. Deus olhar para mim e dizer-me assim, olha, se eu te fosse pôr numa balança sem a minha misericórdia, tu não vales nada. Mas mesmo assim, eu quero te dizer, eu amo-te e estou disposto a dar-te todos os sinais que tu quiseres para tu começares a acreditar em mim. Acho que isto mostra bem o caráter do nosso Deus, mostra bem que este Deus é um Deus que nos atende em qualquer momento da nossa vida. O importante realmente é nós acreditarmos nele. Penso que isto, para mim, foi aquilo que mais sobressaiu nesta parte. Exatamente. E ele não estaria de facto a tentar Deus, porque o próprio Deus desafia-nos, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Né? Só provando, só tendo uma experiência concreta com Deus, nós vamos saber que de facto Deus é bom. Mas eu creio que Acaz nem sequer precisava de um sinal. Ele não precisava de um sinal, porque ele convivia com o sinal. Não é? Quando Deus manda Isaías ir com o seu filho, eu creio que essas duas pessoas já eram uma mensagem em si. Não é? Nós já tínhamos visto isso na primeira lição que nós estudamos aqui. Yeshayahu, Deus é a salvação. Ele tinha medo da Síria, tinha medo de Israel, não é? Que eram nações que não tinham importância, não é? Mas Deus era a salvação para o problema dele, não a Síria. Então, Isaías, a presença de Isaías, se ele refletisse apenas no nome de Isaías, no significado do seu nome, ele tinha uma mensagem. Mas, para além dele, vem também o filho, não é, que acompanha Isaías. Shear Yashuv, um remanescente retornará. Deus está aqui a anunciar a solução para o problema da nação de Judá. Este sinal que está ali a indicar que, de facto, Deus não esqueceu a sua aliança, mas iria cumprir a sua promessa. Mas nós vimos que, mesmo assim, Acaz recusa esta oferta de um sinal, recusa esta segunda oportunidade. Por quê? Porque parece-me que ele está realmente decidido a rejeitar a Deus. Ele já tinha ido tão longe, já tinha assimilado as práticas que ele tinha aprendido em Damasco, já estava tão impregnado do mundo, das coisas mundanas, que ele já não tinha muito ponto de contacto com Deus. Estava decidido a rejeitar a Deus. E por vezes isso acontece, não é? Acontece, por mais que Deus faça apelos, as pessoas estarem decididas a fugir e abandonar a Deus. É recusar sistematicamente esta oferta. Mas Deus dá na mesma um sinal. Ele não pede, mas Deus dá-lhe um sinal. E agora Eurico, se tu me permitires, antes de avançares com esse pensamento que tens, eu diria só uma coisa. Por muito terríveis que possam ser as circunstâncias que enfrentamos, ameaça, qualquer que seja a ameaça iminente, constitui uma oportunidade preciosa para voltar para o Senhor.
E Deus queria dar isso a Acaz. Sem dúvida. E nós vamos saltar então para a última pergunta. Temos agora um tempo mais limitado para respondermos a esta pergunta. Estamos mesmo a chegar ao fim. Que tipo de sinal dá Deus e qual é o seu significado para nós hoje? Porque finalmente Deus vai dar um sinal. Não é? Quando nós olhamos aqui para o verso 14, nós encontramos aqui, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel em hebraico, Deus convosco, ou Deus está convosco. Tá? Quem é esse Emanuel? Eu vou, se calhar, dar a oportunidade para o Pablo comentar um pouco mais sobre este sinal que Deus, então, dá aqui, não só a Acaz, mas a todo o povo de Judá. É interessante porque eu olho sempre ao livro de Isaías como um livro de anunciar o Messias. Por isso, a primeira interpretação que eu vou fazer não é a interpretação local, mas é a interpretação feita já mais olhando à volta. É inevitável nós hoje, sentados no século XXI, olharmos para este texto e lermos aqui uma ligação entre aquilo que é o Emanuel que Isaías anuncia e o Emanuel que é anunciado por Gabriel ou pelo anjo acerca de Jesus que ia nascer, não é? Por isso, de todas as leituras que fazemos a seguir, mais locais e relativas à Acaz, há esta grande leitura a fazer que Emanuel seria de facto o grande sinal que Deus deveria dar não só a Acaz, não só a Judá, não só a Israel, mas a toda a tribo, língua e povo. Seria o grande sinal que Deus deveria dar, seria este Emanuel, que nasceria de uma virgem. Agora, é claro, a pergunta pode-se colocar: quem é este Emanuel no contexto da Acaz? Deus não faz estes avisos sem ter uma leitura, né? Acaz, com certeza, para Acaz não foi um sinal justo ter nascido, porque ele já não foi contemporâneo de Jesus, né? E essa dúvida é uma dúvida que podemos persistir. Há várias hipóteses de interpretação. Poderia ser um filho do próprio Acaz que irá nascer, poderia ser um filho de Isaías. O que é certo é que, para eles, que estavam naquele momento, naquela sala, era óbvio quem seria. Nós hoje não conseguimos fazer a leitura, olhando para trás, de quem de facto foi este Emanuel. Há várias interpretações, não é? Como digo, mas para eles era certo quem seria. E mais interessante de saber quem é qual era o significado, não é? Acho que é importante percebermos quem é o significado deste Emanuel. Não sei se algum colega quer avançar por aí. Este Emanuel, Deus é conosco. Este verbo está subentendido porque ele no hebraico ele está oculto, não existe verbo de ligação, mas Deus é conosco. Portanto, aqui temos um perfil mais, digamos, mais objetivo do que representa esta figura messiânica. E se pensarmos, eu talvez pense imediatamente no Gênesis. Já falámos aqui do Éden, e agora eu pensaria ainda na profecia aguardada desde o Éden, dito a Eva: a serpente, tu pisarás o calcanhar. Peço perdão, mas agora preciso de ajuda, não me está a ocorrer o versículo ao certo. Mas quando Deus disse a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher. Serpente, tu lhe ferirás o calcanhar e ela te pisará a cabeça, não é? Algo deste género. Agora não me lembro. A cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É isso. Devo ter trocado a ordem. Mas, portanto, desde aí, o que interessa é que desde aí está uma profecia, uma promessa anunciada. E aqui temos, sim, em Isaías, independentemente desta discussão teológica e das várias interpretações dadas no contexto da casa ou não, está aqui anunciada, assim, a figura de Messias. Isaías ainda reforçará essa mesma ideia. No capítulo 9, no versículo 6, dirá: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, ele será maravilhoso, conselheiro, etc, etc, o que nós também conhecemos bem. E, portanto, tudo nos leva a crer, sim, e tudo nos apontaria nesse sentido, desse Messias longamente aguardado. Por outro lado, só a título de curiosidade, acho interessante que este versículo 14 do capítulo 7 de Isaías tem o peso suficiente
para ainda ser relembrado, até mesmo num livro de linhagens, que é uma compilação genealógica elaborada a pedido do conde Dom Pedro de Barcelos, no século XIV, em meados do século XIV, e referirá precisamente esta profecia e evocará até o episódio de Acaz que nós estamos aqui a abordar. Portanto, esta mensagem messiânica, que eu só consigo vê-la desta forma, tem peso suficiente até para ela ecoar até nos registros literários, historiográficos, etc. É só isso. É muito interessante. Eu daria só apenas um detalhe. É maravilhoso ver como é que Deus, a uma pessoa que não acredita nele, a uma pessoa que o rejeitou, Deus vai dar esse sinal, dizendo: olha, Acaz, tu podes ter a certeza de uma coisa, tu não pediste nenhum sinal, mas eu vou dar um sinal não apenas a ti, mas ao mundo inteiro. Um sinal de que um dia o Messias virá. E podes ter a certeza, Acaz, que se tu não acreditares em mim, muitas outras pessoas acreditarão. Uhum. Quando o mundo parece desmoronar-se, nós não devemos entrar em desespero, como fez Acaz, à procura de soluções à esquerda e à direita, quando nós temos à nossa frente a solução em Deus. Eu creio que o capítulo 7 do livro de Isaías mostra-nos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós não vemos, que Acaz não via, e Deus quer solucionar o problema da humanidade toda e o nosso problema em particular. Tá? Que possamos então sair daqui desta partilha com a convicção de que Deus quer restaurar cada um de nós, quer nos dar também essa segunda oportunidade. Resta-me agradecer-vos a cada um de vós. Foi muito bom estar convosco e ouvir as diferentes perspectivas. Na próxima semana nós teremos também um próximo encontro na mesma hora, no mesmo local, e vamos continuar a explorar o livro de Isaías. Agradeço também a todos os ouvintes da RCS e da televisão Novo Tempo Portugal, e marcamos então o encontro para a próxima semana.